Gente, me dê sinal aí se abriu a live. Se já iniciou, que eu tô aqui com outro celular na mão pra responder algumas mensagens aqui. E aí, gente, vão me comunicando aí. Ah, tá. Já apareceu que algumas pessoas entraram na live. Gente, meu Deus, que guerra, Senhor, no mundo espiritual. Que guerra, você não tem ideia. Gente, eu acabei de receber uma mensagem, uma pessoa dizendo que eu acho que eu sou usada por Deus, mas não, eu sou usada, não é por Deus. Mano, sério, é loucura isso. A pessoa diz bem assim, às vezes tu pensa que tu tá sendo usada por Deus, mas não é Deus que te usa. Então, se não é Deus que te usa, quem é que tá me usando? O diabo só não falou com essas palavras. Gente, agora, quando eu falei que eu ia começar a live, deu acho que uns 5 minutos. Mas é por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente vai pegar e vai acreditar em tudo que falam. Se a gente não conhecer a palavra de Deus, o que vai acontecer? A gente vai ir pela cabeça dos outros. A gente vai ouvir o que todo mundo fala. A gente vai ter um pensamento, aí depois a gente vai ter outro. Você vai pensar uma coisa, depois você vai pensar outra. Aí você fala com fulano, você acredita que o fulano diz. Aí depois você fala com Beltrano, você acredita que o Beltrano diz. E você não tem uma opção, você não tem uma opinião própria formada. E aí você vai acreditando tudo que falam, como falam. Deixa eu só olhar aqui. E aí tá. Aí o que acontece? A pessoa foi e falou pra mim. Tá dando pra ouvir o áudio, gente? Falem aí pra mim se tá dando pra ouvir direito o áudio. Porque só o sangue de Jesus, olha, pra nos purificar, mano. E aí eu vou começar com uma palavra que o Senhor, Ele me deu. E aí nós vamos hoje, né? Essa live o Senhor mandou gravar. E eu recebi várias mensagens no meu celular. E meu celular tava travando, porque eu postei algumas coisas nos status, né? Eu creio que muitas pessoas que estão aqui vieram por causa dos status que eu postei. Então, nós vamos ler lá em João, capítulo 8. João, capítulo 8. E aí, meu Deus, olha que difícil. Gente, eu tô rindo de nervoso. Entendeu como é que eu vou começar a falar, gente? Então vamos lá, vamos fazer uma oração. Olha, porque o negócio tá punk. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, Senhor, gravando essa live na tua direção, Senhor, na tua vontade. Senhor, meu Deus, tu enviaste pessoas certas para ouvir, Senhor, aquilo que tu queres falar. Senhor, meu Deus, que não seja eu falando, mas que seja tu falando através de mim, Senhor. Pai amado, toma a direção e o controle, meu Deus, que eu seja clara, objetiva, específica, da forma que tu queres, Senhor. Pai, que eu seja direta, meu Deus, que eu não meça as palavras, que eu não me detenha, Senhor, ao falar a verdade, aquilo que tu queres. Senhor, abre os ouvidos, Senhor, os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, Senhor, para entender, meu Deus, aquilo que está acontecendo no reino espiritual. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Bom, eu vou ler aqui João, capítulo 8, versículo 12, para iniciar aquilo que o Senhor Ele quer que eu fale. E vão lá entendendo, vão pegando o manto. Se vocês quiserem pegar um caderninho, uma caneta e já ir anotando, já vão. Por quê? Porque se você veio aqui e você está assistindo essa live é porque você quer conhecer a verdade. E se você quer conhecer a verdade, é porque você quer ser liberto. E se você quer ser liberto, você acha que você vai... Ah, que lindo, estou liberto. Não, você vai passar pra frente. Você vai pregar a palavra, porque você vai alcançar pessoas que eu não alcanço. Eu alcanço pessoas que você não alcança. E assim é o reino de Deus. Então aqui nessa palavra vem dizendo o quê? Que Jesus é a luz do mundo. Tá? E diz assim, ó. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O que isso significa? Quando você anda com Jesus, você anda na luz.
Então, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se aqui o ambiente fica todo escuro e você vai e acende, por exemplo, uma luz. Você acende uma luz aqui. O que vai acontecer? Vai iluminar. Ó, ilumina aquilo que está escuro. Por quê? Porque as trevas, elas não têm poder contra a luz. Então, se o ambiente está escuro, onde a luz chega, a luz clareia o local. A escuridão, ela não pode ser medida. O que é medido é a luz. Então, por exemplo, se aqui está tudo escuro e alguém vem medir o nível de escuridão, né? As pessoas vão medir isso através do nível da luz. Então, é pela quantidade da luz que está no ambiente que eu sei. Se é tanto, por exemplo, se aqui tem 40% de luz, então 60% é trevas. Você nunca vai ver um lugar escuro, um ambiente escuro, e a luz chega e vão ficar disputando a luz ali com as trevas e espaço. Não. Onde a luz chega, as trevas têm que sair. As trevas têm que bater em retirada. Então, isso é aqui um exemplo prático e também é um exemplo do que acontece no reino espiritual. É por isso que quando nós nos convertemos, quando nós nos posicionamos, pessoas se afastam de nós. Muitas vezes, pessoas que nós nunca pensamos se levantar contra a nossa vida se levantam. Por quê? Porque não é contra nós, não é sobre nós. O próprio Senhor disse, se eles me odeiam, eles também vão odiar vocês. Porque, na verdade, eles não odeiam vocês, eles odeiam o que está em você, que é a luz de Jesus. Aí é que entra o ponto. Será que você está na luz ou você está nas trevas? Porque se não tem confronto, se não tem ali, não tem uma divisão, então significa que você está sendo igual, você está sendo semelhante. Ai, todo mundo me ama, todo mundo me aplaude. Então tem alguma coisa errada. Porque quando você se posiciona e tem uma opinião, não, é isso aqui, pronto e acabou-se. Você vai ser amado por isso, por pessoas que seguem os mesmos princípios. Mas você também será odiado pelo mesmo motivo. Então, se todo mundo, aplaude você, tem alguma coisa errada. Você não se posiciona. Se o mundo tá te amando, tome muito cuidado. Pode ser que você esteja vivendo num engano sem saber. Porque não existe um mundo, ele vai odiar a luz. Por quê? Porque eles não gostam da luz, porque a luz, ela revela os podres, os pecados que nós somos, a nossa natureza humana. Para eu estar falando isso aqui não é porque eu sou a santa, a perfeita, não é isso, mas eu sou a santa sim em Jesus, santificada, justificada por ele. Significa que eu não peco? Claro que não. Eu peco, eu erro tanto quanto qualquer outra pessoa. A diferença é que eu fujo do pecado, fujo da aparência do mal, não quero me corromper, não quero perverter os meus valores. Porque se eu não tivesse entregado minha vida para Jesus, eu não estaria nem aqui viva. Deixa eu olhar aqui os comentários. Eu não estaria nem aqui viva pregando isso que eu estou pregando para vocês. Então, por isso que eu não posso compactuar com as trevas. Aí aqui mais adiante ele diz, então lhe objetaram os fariseus. Ontem eu gravei uma live e falei sobre as objeções, sobre as desculpas que você mesmo dá para que você não cumpra o propósito. Então, muitas vezes você pega e dá uma objeção. Então, por que que Jesus, quando ele veio para salvar os seus? Os seus eram quem? Quem seguia as leis, porque foi passado de geração em geração aqueles mandamentos. Só que eles não entendiam. Por quê? Porque eles entendiam do natural. Então, aí os próprios fariseus, que se consideravam cristãos, o que eles faziam? Iam contra o evangelho. Por quê? Porque eles entendiam das leis da terra, não das leis do céu. E aqui diz assim, ó, então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Então, o que os fariseus estavam dizendo? Que o testemunho de Jesus não era verdadeiro. Gente, vocês sabem por que muitos judeus, eles não acreditam em Jesus, por que eles não creem em Jesus, por que eles são contra o cristianismo, que é o evangelho de Cristo? Por quê? Porque antes de Jesus, vieram outras pessoas pregando a mesma coisa de Jesus. Mesma coisa. Então, tipo assim, eles pensavam que Jesus era só mais um no meio de muitos que já vieram. Mas Jesus mesmo já tinha afirmado, vieram outros antes de mim. Mas estes eram o quê? Estes eram mentirosos, esses eram ladrões, esses eram lobos. Não eram os verdadeiros.
Mas ele veio para pregar a verdade. E aí, você sabe por que os judeus não acreditam em Jesus? Responde aqui nos comentários se você sabe por que os judeus não acreditam em Jesus. Quero ver vocês comentando se vocês sabem por que os judeus não acreditam em Jesus. Os judeus são o povo de Deus. Quero ver se alguém vai comentar aí. Por que os judeus... Bora, eu tô esperando. Por que os judeus não acreditam em Jesus? E aí, gente? Ninguém vai comentar? Então, vou lá falar pra live não ficar muito longa. Sabe por que eles não... Ai, deixa eu tirar uma foto aqui, que é pra me postar nos status. Sabe por que eles não acreditam em Jesus? Por quê? Porque eles pensam que Jesus, ele veio para trazer um reino terreno. Eles pensam que Jesus, ele veio para pregar uma prosperidade, uma felicidade, tudo lindo, tudo perfeito e harmônico aqui na terra. Por quê? Porque eles não conhecem as escrituras, porque existe uma venda nos olhos dele, porque eles não podem ouvir, porque eles não podem entender. Por que eles não entendem? Porque eles querem um reino terreno. Então eu quero o quê? Eu quero que tudo dê certo, eu quero que eu seja próspero, eu quero que tudo dê certo aqui na terra. Só que a palavra do Senhor afirma o quê? Que tudo vai passar, tudo, céus e terra passarão, tudo vai se acabar, o mundo vai se acabar, eu e você vamos nos acabar. A única certeza que nós temos é a da morte. Mas os crentes não têm certeza só da morte, eles têm certeza do quê? Da vida, da salvação. Mas esse corpo terreno, ele vai pro pó, pra sepultura. A não ser que o céu se rasgue agora, e quem tá vivo agora, assistindo, ouvindo, uns vão subir e outros vão pro juízo. E aqui, sabe o que Jesus ele respondeu para eles? Ele disse assim, ó: posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde vou. Ou seja, o que Jesus ele estava dizendo? Que ele tinha entendimento, ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele vinha do Pai, ele sabia que a existência dele era de Deus. Porque eu e você, nós só vivemos, existimos, coexistimos, porque nós somos uma partícula de Deus. Eu sou uma partícula de Deus, você é uma partícula de Deus. Até os satanistas são uma partícula de Deus. Toda a criação veio de Deus, a fonte criadora. Todos nós viemos de Deus, todos. Mesmo quem crê, quem não crê, não interessa. Todos estamos vivos, todos temos uma partícula de Deus. Só existe uma diferença, porque lá na palavra do Senhor afirma o quê? Que ele deu uma medida de fé para cada um. Para cada um. Só que ao longo da nossa caminhada, nossa trajetória, nossa família, pais, como nós fomos criados pelos pais, pelos avós, abandono, estupro. E o mundo, ele é perverso, ele jaz no maligno e tudo mais. Então, tipo assim, o Senhor colocou uma medida de fé em você, porém, a sua vida, a sua trajetória, o que acontece? É uma vida que muitas vezes não é a vida que você almejou, que você desejou. Você às vezes tem um passado triste, ou às vezes você nem tem um passado triste, mas você não consegue viver aquilo que você deseja viver. Por quê? Porque você não está alinhado aos propósitos de Deus. E aqui ele disse: sei de onde vem e sei também para onde vou. Ou seja, ele ia retornar para o Pai, porque ele veio do Pai e retornará para o Pai. Então por que muitas vezes nós estamos perdidos? Porque nós não sabemos de onde viemos, nós não entendemos que nós viemos de Deus. Se nós estamos aqui, existe um propósito. E para onde que você vai? O certo é você voltar para Deus, você viver para Ele. Mas não, a cegueira, o desejo do mundo, as coisas da terra nos corrompem. E aí fica essa briga, né? Essa guerra. E o inimigo, ele trabalha através do quê? Do engano. Vou dar um exemplo para você. Para eu te convencer de uma verdade, na verdade de uma mentira, para eu te convencer de uma mentira, eu preciso contar uma meia verdade para você. Então, para pensar. Bora fazer uma historinha aqui. Vou utilizar a última pessoa que acabou de entrar. A Alice acabou de entrar na live. Se eu conto pra ti, Alice, por exemplo, que eu fui na padaria, só que eu encontrei uma pessoa no meio do caminho. E aí, por exemplo, essa pessoa fala alguma coisa pra mim. E aí, vamos supor que a Alice foi e perguntou de mim, falou pra mim algo dessa pessoa que eu encontrei na metade do caminho. Aí, o que vai acontecer? Aí, vamos supor que a Alice pergunta bem assim: tu foi na padaria? Aí eu vou falar: fui. Aí ela vai perguntar: tu não falou nada sobre aquilo que eu te falei? Não, né?
Aí racionalmente eu vou pensar, não, eu não falei nada. Por quê? Porque não foi eu que iniciei a conversa, foi a outra pessoa. Então eu posso ter falado aquilo que não era pra eu ter dito e eu contar uma meia verdade. Só que eu tô racionalizando e na verdade eu estou o quê? Mentindo. Porque não existe uma meia verdade. Ou é mentira ou é verdade. Ou eu tô pregando a verdade ou eu tô pregando uma mentira. Então o engano de Satanás funciona assim. Ele não quer que você simplesmente acredite em tudo que ele fala. Ele pega a verdade e ele bota mentiras no meio. E ele embanana tudo. E fica parecendo uma verdade. E você, mas até que faz sentido. Não, é verdade. Mas se Jesus é amor, Deus, ele é amor, ele ama a todos. Então, eu não posso julgar o meu próximo. E aí, entra essa questão do engano. Mas, a própria palavra do Senhor afirma o quê? Que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós erramos, nós perecemos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E quem que perece? O próprio povo que se diz ser de Deus. O próprio povo que se diz ser cristão. São um dos povos, infelizmente, mais leigos. Bora colocar essa palavra. Leigos. Por quê? Porque não leem. Porque é muito mais fácil eu seguir pessoas, o que pessoas estão falando, do que eu mesmo buscar conhecimento por mim mesmo. Então, por exemplo, eu tô falando tudo isso aqui, mas qual de vocês vai pegar a Bíblia, que eu creio que a maioria tem na sua casa, e vai ver se tudo que eu tô falando tá condizendo com esse capítulo e versículo? São poucos. Porque é mais fácil eu seguir o que alguém já tá explicando, porque a gente quer tudo mastigado, quer tudo na boca. Mas o Senhor falou, te tranca no teu quarto e ora pro teu pai que tá no secreto. Mas o que as pessoas fazem? Ficam que nem robô. Vai pra igreja, vai pra todas as programações, vai não sei o que, fica seguindo ali tudinho, mas não tem vida com Deus. Aí quando acontece qualquer problema, qualquer tribulação, cai. Por quê? Porque ficam sendo guias cegos. Por quê? Deixa eu ler aqui. Só vivemos coisas boas se corremos atrás. Nada de esperar por nada, nem pessoas, nem Deus e divindade, metas e planos. Deveria primeiro saber como foi criada essa tal de Bíblia Sagrada. Bom, aqui o Rodrigues. O Rodrigues, ele tá aqui tentando falar coisas contra aquilo que eu estou pregando aqui na live. Só que não é de hoje, Rodrigues, que tu comenta nas minhas publicações no Facebook, que tu afronta os cristãos, que tu fica falando coisas ao contrário. Então, como eu sempre te respondi com educação, eu vou continuar te respondendo com educação. Por quê? Porque eu realmente sigo o evangelho. Porque se eu fosse, tu me pegasse numa época que eu não era cristão, tu ia ver o que era ser afrontosa de verdade. Porque eu era esse tipo de pessoa. Mas em Jesus eu não sou. Porque eu não posso obrigar uma pessoa que não tem o Espírito de Deus a entender aquilo que eu tô falando. Eu não posso te obrigar a entender se eu falo uma linguagem do céu e tu fala uma linguagem da terra. Se tu não acredita no que eu estou falando, no que as pessoas falam, busque por você mesmo. Porque qual é o objetivo de você estar aqui, como você sempre está nas minhas publicações, sempre querendo me afrontar? Você não me afronta. Você afronta a Deus e você não vai prestar contas comigo. E eu realmente não me bato com isso. Não me bato porque eu sei quem eu sou, como Jesus disse aqui. Sei de onde vim e sei para onde vou. No mundo nós teremos aflições, mas nós devemos o quê? Ter bom ânimo. Porque eu te digo, o Senhor, ele me deu autoridade. A autoridade dos céus. E onde eu botar a mão e onde eu decretar vai acontecer. Por quê? Porque o Senhor me deu autoridade. Então sou eu que tenho que ter confiança. Então é como eu estava falando no início da live. Tanto faz quem acredita ou não acredita. Você se considera ateu, né? Tudo bem, mas não importa. Não importa. Tem algo de Deus em você, porque você ainda está vivo. Sabe o que existe algo de Deus em ti? O fôlego de vida. Só que esse fôlego de vida, a palavra de Deus diz que vai retornar para Deus e o pó volta para a terra. Então, enquanto você está vivo, você ainda está aqui ouvindo os crentes chatos pregar a palavra. E eu creio que Deus, ele tem uma obra na tua vida. Porque se ele não tivesse, não teria todo esse incômodo.
né? Até porque já que Deus, Jesus, é uma balela, é um papo furado, então como eu posso ficar discutindo por uma coisa que não existe? Se algo não existe, eu não vou discutir por aquilo que não existe, porque não faz sentido nenhum falar sobre algo, discutir sobre algo que é inexistente. Aí começa. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é sabedoria não é sabedoria. É por isso que a palavra do Senhor afirma que a sabedoria terrena é diabólica. Aí você vai dizer, nossa! Então a sabedoria terrena é diabólica? É, meu querido, sabe por quê? Porque isso está escrito aqui. Aí você vai dizer, sabe quem foi que fez a Bíblia? Que não sei o quê, que blá, 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 blá. Pois é, pessoas como eu e você, carne e osso, são pessoas o quê? Que têm uma conexão com Deus e são inspiradas por Deus para falar coisas. E essas pessoas fazem o quê? Escrevem. Pessoas inspiradas por Deus. Escreveram nos antigos papiros, escritos do Mar Morto. E aí isso é um compilado de escritos que foi reunidos aqui. Agora, pasmem, que eu vou falar, que eu nunca falei assim abertamente. Nem tudo tá aqui. Sabe por que nem tudo tá aqui? Porque a religião, ela veio para fazer a divisão. Tudo isso que vocês pensam que não, eu vou usar um ditado aqui. Tudo que eu venho para falar aqui, por exemplo, vamos supor assim. Vou citar aqui, não tô querendo ofender ninguém que se considera católico nem nada, mas é a briga que a gente vê. Por exemplo, os católicos brigam com os evangélicos, né? Com os cristãos protestantes. Aí é uma briga de quê? Aí os cristãos são os certos, protestantes. Porque nós não adoramos ídolos, deuses, esculturas, Maria, não sei o quê. Aí os católicos, eles brigam por quê? Mas a católica foi a primeira igreja fundada, que não sei o quê, que nós viemos primeiros, que blá, 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 blá. E fica essa briga, né? Tá. Isso é o quê? Uma briga de religião. Briga de religião. Aí você me pergunta, Adriana, o que você é? Eu sou de Jesus. O Senhor se revelou pra mim. Eu tava no bar, tava cheirando pó. E o Senhor falou comigo. Me chamou. Chegou em casa, eu entreguei minha vida pra Jesus. Então o que me salvou, me resgatou? A igreja evangélica, a igreja católica, o centro espírita, ou o centro de não sei o quê, ou outra denominação? Não foi ninguém. Foi o próprio Senhor que se revelou pra mim. Aí tá, beleza, agora vamos falar. Você congrega onde? Sim, eu congrego em uma igreja cristã que prega esta palavra na qual eu creio, mas eu não vivo por placa de igreja, eu não vivo por denominação. Respeito e honro as pessoas que estão acima de mim no quesito ministério, né? Mas a própria palavra do Senhor afirma. Mais importante é obedecer a Deus do que a homens. Porque se você tem certeza do Espírito Santo de Deus que fala com você, aí é outra história. Porque entra uma questão. Daniel, ele não se dobrou para o governo. Daniel, ele não se corrompeu. Ele não deixou de orar 3 vezes ao dia. E foram lá caguetar ele, né? Embora falar português, mas assim, foram lá caguetar ele. Olha, Nabucodonosor, Daniel, o Senhor falou que não era para orar para outros deuses, para os seus deuses. E Daniel fica lá orando. Quem que foi usar essas pessoas? Se não o próprio inimigo, para ele parar de orar? E ele não parou. E por que que ele foi jogado na cova dos leões? Porque ele orava. Ele não obedeceu. Aí você diz, nossa, mas nós devemos obedecer às autoridades, nós devemos obedecer ao governo, nós devemos não sei o que e tal. Sim, mano, para pensar. Então quer dizer que Daniel deveria obedecer Nabucodonosor, porque ele era rei, mano, ele era uma autoridade ali sobre ele. Ele não obedeceu, porque você tem que obedecer conforme aquilo não vai contra os princípios de Deus. Mas a partir do momento que vai contra os princípios de Deus, acabou a obediência. Porque o Senhor afirma, obedecer mais a Deus, importa obedecer a Ele do que a homens. E aqui, o Senhor, ele vem continuando no versículo 15. Vós julgar segundo a carne, eu a ninguém julgo. O que é julgar segundo a carne? É tipo assim, ó. Vou falar um exemplo, julgar segundo a carne. Vou usar de exemplo a Carla aqui. A Carla, ela pega e ela tem uma atitude errada. Por exemplo, ela é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ferida e tudo mais.
E aí eu começo a criticar as atitudes da Carla e começo a dizer bem assim: ai, a Carla, ela se diz cristã, mas a Carla é assim, 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 assim. Deus me livre de ser cristã assim. Que ela pega, mano, ela é super sem paciência. Mano, ela é arrogante, ela é isso e aquilo. Isso é julgar segundo a carne. Agora, julgar segundo a lei, a reta justiça de Deus, é quando eu vejo essas atitudes da Carla e eu não concordo, e eu pego a palavra de Deus e eu vou, com amor, instruir ela. E se for necessário uma exortação mais dura, mais branda, o Espírito Santo vai me dar discernimento. Porque tem pessoas aqui nessa live que já foram, já ouviram a voz de Deus através de mim. E aí você que tá aqui, não sei quem tá, tem 16 pessoas agora na live. E aí você que tá aqui, você pode dizer se eu preguei mentira pra você ou se eu preguei verdade. Se eu já preguei dócil ou eu já preguei mais duro. Por quê? Porque há momentos certos. Eu sou um tipo de pessoa que há momentos que quando Deus ele me usa, eu sou uma pessoa dócil e tudo mais, eu falo com amor, com todo aquele carinho, porque o Senhor dá estratégia. Mas há momentos não, há momentos que é confronto. Minha irmã, você precisa se converter, você precisa se posicionar. Quem me conhece sabe que eu falo a verdade. Sabe por que eu falo? Porque senão eu não estaria viva aqui. Eu não estaria viva para pregar isso que eu tô pregando. Então o mínimo que eu posso fazer é viver para Ele, porque Ele me deu vida. Então aqui, mais adiante, para vocês entenderem, que eu não sei nem quantos minutos de live já tem, diz assim, ó: se eu julgo, Jesus falando, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, porém aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não conheceis a mim nem ao meu Pai. Se conhecesses a mim, também conheceria meu Pai. Porque é por isso que o anticristo vai vir. Aí vai entrar aquilo que eu falei lá no status. Vou até pegar aqui para ver se falaram alguma coisa. Eu falei no meu status o quê? Que eu ia falar sobre, né? Deixa eu até olhar aqui o que eu escrevi rapidinho. Eu disse assim, ó: vou falar sobre o que vai acontecer em 2023, sobre a volta de Cristo, sobre a cegueira do mundo e o que mais Deus mandava falar. Eu não programei nada, tô falando aqui conforme a direção que Deus está mandando. Então eu vou já dar continuidade. Aí aqui ele diz, ó, versículo 20. Proferiu ele estas palavras no lugar de gasofilasse, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. A palavra de Deus fala em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tudo acontece no seu tempo, na sua hora. Tempo de falar, tempo de calar. Tudo isso que eu tô falando eu já sabia há muito tempo. Por que eu tô falando agora? Porque o Senhor tá mandando. Não é porque eu sei a verdade, porque o Senhor me revelou muitas coisas ocultas, que eu vou já sair blá, 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 falando não, porque não é tempo. Mas agora é tempo de eu falar. Eu queria estar aqui falando, não queria. Sabe por que eu não queria? Porque no fundo a gente quer ser aceito. A gente quer que todo mundo, eu gosto de ti, que legal. É isso que a gente quer. A gente ser humano, humanidade egocêntrica. Mas a gente é inspirado por Deus, não. A gente não quer aceito pelos homens. A gente quer ser aceito por Deus. Se Deus me aceitar, tá tranquilo, eu posso morrer agora. E se ele me aceitou, já era. Ainda que o mundo me rejeite, não importa. Agora, dizer que eu vou estar sorrindo o mundo me rejeitando, é claro que não. A gente chora, a gente sente dor, a gente sofre. Ontem lá na congregação, o Senhor mandou falar umas coisas, eu não queria falar. Falar pro povo que a porta é estreita, que a porta não são muitos que vão entrar. É muito, mas esse muito ainda não é o... Gente, vocês imaginem, desde que o mundo é mundo. Se já existe mais de 2, eu nem sei quanto, 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Imagine quem já morreu muito antes de Jesus. Imagine o tanto de gente que não tem. Então vai ter milhares para povoar o céu? Vai ter milhares para povoar o céu. Mas vai ter milhares e mais para povoar o inferno. Então, aqui... Jesus diz assim, ó: Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurais, mas perecereis no vosso pecado,
Para onde eu vou não podeis ir. Sabe o que ele tá falando? Ele tava falando pro povo judeu. Por quê? Porque o pessoal achava que entendia a palavra e não entendia. E é o que a gente vê nas igrejas. Aí você pensa, ai, eu prefiro estar aqui onde eu tô do que eu ser crente. Porque crente é pior do que o que tá no mundo. Porque crente rouba, crente não sei o quê, porque eles são falsos, porque eles me feriram, que não sei o quê, blá, 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 blá. E as pessoas continuam se perdendo no engano, porque a sua luta e a minha luta não é contra homens. Eu e você, nós precisamos de Jesus. Eu e você, nós precisamos nascer de novo. Eu e você, nós precisamos conhecer a verdade. E aí você briga. E aí você vive numa matrix. Agora vai entrar o que eu vou falar para quem tá aqui até agora. 2023, para quem não sabe, é o início de um novo ciclo da perseguição da Igreja do Senhor. Perseguição da Igreja do Senhor. Há algumas palavras que eu não posso falar aqui, eu vou ter que falar em códigos, né? Mas eu creio que Deus, ele sabe de tudo, e o que eu lembrar de falar em códigos eu vou lembrar, e o que eu não lembrar também. Eu tô aqui vivendo da graça e pela fé realmente. Então, assim, eu quero mostrar um vídeo pra vocês que tem aqui um vídeo do comercial do Itaú de 2018, que é uma propaganda que foi postada aqui a 2018, né? A 19, 20, 21, 22. 4 anos se passaram, que foi justamente a época do governo, né? Que vocês sabem. Aí, o que acontece? Eles já estavam sinalizando o que iria acontecer no ano de 2023. Vocês percebem que as pessoas, elas se matam? Vou dar um exemplo. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. E as pessoas brigam, se matam. Pessoas nem se falam com as pessoas da própria família por causa de briga de direita, esquerda, direita, esquerda. Ah, Bolsonaro vai salvar? Não. Vai mudar ou não vai mudar, ou é ladrão, é isso, aquilo. Gente, a nossa luta não é contra quem tá no poder, as pessoas em si. É no reino espiritual. O cerco, ele está se fechando. O Senhor, ele fala na sua palavra que a igreja de Deus, ela vai ser perseguida. Por que Deus, ele manda a gente clamar, se humilhar, orar e buscar? Porque o que acontece? Pelo seu clamor, talvez enquanto você tiver vida, enquanto os seus filhos estiverem vivos, você não padeça tanto. Porque o Senhor fala que por causa de um justo, ele não destrói a terra. Pelo clamor, pela intercessão. Mas, ora, algum tempo ou outro, se neste tempo, ou no tempo vindouro, vai se cumprir. Aí depende de quem vai estar, os cristãos que vão estar se posicionando realmente, reinando e tudo mais. E esse comercial aqui, deixa eu ver se eu acho que eu queria achar um... Até você comentou quando o cara... Tá aqui. Prestem bem atenção nesse vídeo. Eu ia fazer um vídeo editado pra mostrar pra vocês, entendeu? Mas aí o senhor mandou, grava uma live, pronto, e acabou-se. Aí eu vou mostrar aqui o vídeo pra vocês. Eu nunca falei nada, mas agora eu vou resumir aqui pra vocês rapidinho. Bom, esse vídeo do Itaú, ele fala sobre... É uma propaganda que fala sobre o Itaú, né? Mas não é sobre o Itaú. A voz que fala por trás é da Fernanda Montenegro, mas existe toda uma simbologia oculta por trás, que é justamente para nos programar a nossa mente, para que a gente apoie o reinado do anticristo. Aí você me pergunta, então você está falando que se outro governo ganhar, ele é o anticristo? Não, gente, ele não é o anticristo. O anticristo não é, bora colocar assim, a palavra do Senhor fala lá em 1 Pedro, não lembro o versículo, mas fala bem assim, que já existiram e existem muitos anticristos que operam desde o início do mundo. Então, o anticristo em si vai ser sim um homem, mas esse único homem, ele não vai governar uma nação, um povo só, não. Ele vai governar o mundo todo, vai ter uma só moeda, um só pensamento, uma só fé, uma só religião, uma só mente, um só governo e por aí vai. Tá,
Aí o que eu quero explicar pra vocês? Que o que tem a ver o comercial de 2018 marcar o calendário até 2023. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção na linguagem e vocês levem pro lado espiritual, porque a linguagem, quem está falando conosco, mano, é o próprio diabo. Sabe por que é o próprio diabo? Porque ele diz assim, desde o início eu vejo vocês. Quem é que desde o início vê a gente, além do diabo? Aí tá. Aí você vai dizer Deus, né, Adriana? Mas é lógico que não é Deus que está se referindo ali. Até porque ele diz bem assim, vocês deveriam ter mais medo de mim. Não, eu deveria ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Ou seja, essa não é uma linguagem que se encaixa com o perfil do Deus soberano criador. Deus soberano criador vai ter medo das suas criações? Não. Porque se ele quiser, ele destrói tudo isso aqui com um sopro. Então quero que vocês prestem atenção aqui. Desde o início dos tempos, eu vejo o quanto vocês têm medo do futuro. O futuro é incerto. Assusta. Eu nunca falei nada, mas agora eu vim pessoalmente contar a verdade. Eu devia ter mais medo de vocês do que vocês de mim. Porque eu não posso escolher nada. Criar nada. Viver nada. Eu só posso olhar para o que vocês fazem aí no presente e torcer para que vocês façam as escolhas certas. Então, amem agora. Respeitem quem é diferente de vocês agora, porque só assim a paz pode existir no futuro. Lutem para ser mais felizes agora, porque só assim a felicidade vai existir no futuro. Vocês não estão nas minhas mãos. Sou eu que estou nas mãos de vocês. Nem que aparece uma mão chifrada. Peraí. Ela vai cruzar os braços e fazer uma mão chifrada. Feliz 2018. Aí aqui tá ao contrário, mas tem um calendário que ele roda. Se vocês quiserem, vocês coloquem assim, lá no YouTube, Propaganda Itaú 2018. Vocês vão ver que ela vai se esticar, aí ela faz assim, aí ela chifra a mão dela rapidinho. E aí, lá o calendário ele roda e ele vai até 2023. Então 2023 faz parte de uma agenda global para marcar um novo ciclo. A nossa luta não é contra pessoas, gente, não é. É contra principados e potestades. A nossa briga é contra o inferno. Ontem eu gravei a live e eu disse, não decidir já é uma decisão. Então, o que ele está falando aqui? Vocês não estão nas minhas mãos, sou eu que estou na mão de vocês. Aí o discurso vão dizer assim, mas isso aqui tá falando do cartão, até porque tal é um banco e tal, cartão, blá blá blá. Gente, se a igreja, se o povo de Deus se posicionar, o Senhor ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. O que é isso? É você ter autoridade. Vou falar algo aqui que o Senhor acabou de me lembrar. Há 2 dias atrás, mais ou menos, nós estávamos na igreja fazendo uma libertação de uma jovem de 12 anos que não é da nossa igreja, não é do nosso convívio, nunca congregou conosco, uma jovem de 12 anos, endemoniada. E ficamos até quase 3 horas da madrugada. Há certo tipo de congregações que elas trabalham mais com a questão da pregação da palavra, outras são mais eloquentes, outras são mais... trabalham mesmo com cura, com libertação, né? O que Paulo disse? Não importa pelo que as pessoas pregam, se é por interesse próprio, mas o que importa é que o nome de Jesus seja pregado. Porque se eu estou aqui anunciando Jesus para você e você está aqui ouvindo até agora, então significa que algo dentro de você quer conhecer. E o único responsável por conhecer isso é você mesmo, porque você pode abrir a boca e dizer, Deus, se o que a Adriana tá falando é de Deus, fala comigo.
Porque eu era esse tipo de pessoa, de fazer prova. Meu Deus, esse povo que fala em línguas aí, tudo isso e aquilo, é Deus mesmo, é tu mesmo. Fala comigo, me batiza, pois eu quero falar em línguas. Eu quero saber o que é isso. Mas antes eu tinha medo quando eu era jovem. Eu tinha medo, eu pensava assim, mano, isso é caboclo. Eu pensava que era caboclo, porque eu não entendia, gente. Eu não entendia. Hoje em dia é diferente. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus é diferente. Outra coisa. A igreja, por que ela sofre muita tentação? A palavra do Senhor diz que você não pode afirmar que Deus está te... Deus está me tentando. Não. Você é tentado porque você deseja aquilo. Vou dar um exemplo. Se isso daqui é um vício e eu não sou aprisionada nisso aqui, eu não faço nem questão, isso daqui vai estar bem aqui, ó. Eu nem... Agora, se isso aqui me atrai, meu amigo, eu vou ficar... Meu Deus, ai. Por quê? Porque isso me atrai. Ou seja, você é tentado pela concupiscência do seu coração. É aquilo que você quer. Então é você que tem que nascer de novo. Por que Nicodemos não entendia a linguagem de Jesus? Porque ele não tinha nascido de novo. Mas ele era o quê? Mestre da lei. Tanto que Jesus falou pra ele: tu é mestre da lei, tu não entende o que eu tô falando? Jesus era muito direto, muito simples, muito claro. Então não adianta eu vir aqui pintar um evangelho todo papagaiado pra vocês, porque isso não existe, gente. Outra coisa que eu tava falando sobre 2023. 2023 vocês vão ver a guerra. Aí tem muita gente que diz assim: o Lula vai fechar as igrejas. Gente, se vocês forem pesquisar um pouco sobre o Lula, vocês vão ver... quando eu me refiro a Lula, eu tô me referindo basicamente ao partido, né? Só que eu tô falando um pouco mais claro. Vocês vão ver que ele aprovou leis para o Estado, o Brasil ser um país laico, né? Para aceitar todas as religiões e tudo mais, todo mundo ter liberdade. Foi ele que aprovou, se eu não me engano, a questão da Marcha para Jesus. Não sei se eu tô falando besteira, eu não entendo a profundo de política, de leis e tudo mais, eu não entendo. Mas o que eu entendo é do reino dos céus e das coisas que acontecem espiritualmente falando. Então por que eu tô falando o básico pra vocês? Porque, tipo assim, não é questão de, ele vai fechar a igreja, ele não vai. Não, não é isso, gente. É que leis vão ser aprovadas para os direitos de todos, humanamente falando, só que esses direitos vão impedir a igreja, o povo de Deus, de pregar a verdade. Lá no Rio de Janeiro, não lembro, alguém me falou um dia desses, que lá no Rio de Janeiro já é proibido a evangelização nas ruas e tudo mais. Sendo que o Senhor falou, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura e tudo mais. Mas vai ser proibido, porque é como se fosse assim, uma perturbação religiosa. A gente tá ali tentando obrigar alguém a seguir o evangelho. Só que imagine, aí é que começa, que o Senhor realmente vai vir à luz quem é crente e quem não é. Porque se o Senhor te mandar abrir a boca e falar, você vai ter que falar. Não vou falar porque o governo tem uma lei assim, 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 assim. Aí é que entra. Então você acha que marca da besta é o quê? A marca da besta, gente, é um sistema. Aí a pessoa, é um chip, é uma vacina, é não sei o que. Não, gente, é um sistema. Por que você acha que na palavra de Deus diz que não vai poder comprar, comer, nem beber? Todos vão adorar a besta, a sua imagem? O que significa isso? É que as pessoas, elas vão justamente aceitar o que o governo diz. E isso, gente, independente de quem tá no poder e quem não tá. Quando vier o anticristo de verdade, ele vai dominar todas as nações, todas. Não vai ser só uma. Porque você acha que a ONU, né, ali é a Organização das Nações Unidas, cada um vai votar, é ali um povo que se reúne para melhorias do ambiente e tudo mais, blá blá blá. Sempre para uma melhoria, para salvar o planeta. Aí as pessoas pegam a tua dor, a minha dor, a dor do povo em si, que é o quê? Desigualdade, fome, pobreza, escassez, juros altos e tudo mais. E aí a gente pega e a gente fica esperando alguém que revolucione, alguém que chegue pra mudar, pra fazer, e que a gente vai viver um tempo super, hiper, mega maravilhoso. Gente, se agora vocês estão vendo isso, esperem passar 3 meses pra vocês verem o que vai acontecer. E digo mais aqui pra vocês, sabe o que? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão ver, anotem o que eu tô falando, porque foi algo que o Senhor falou comigo ontem.
Deus vai permitir cidades serem devastadas. Sabe por quê? Porque o povo não entende o mundo espiritual. Entendam que eu não estou falando de lado direito, lado esquerdo, lado não sei. Não é terreno, é espiritual. Não adianta eu pegar e eu brigar com pessoas. Ai, porque tu não entende porque é fulano que vai mudar a gente, pelo amor de Deus. Sabe por quê que muita gente vive miséria? Não é porque o governo é ruim, não. É porque é uma vida de desobediência. O salário do pecado é a morte. Muitas pessoas falam pra mim, Adriana, tá tudo difícil e que não sei o quê. Gente, eu sei que a palavra de Deus, ela fala assim que no mundo nós teremos lutas e aflições. Mas quando você se posiciona, você governa. Você nasceu pra governar, não pra ser governado. Então você é dono das suas próprias decisões. Então se você está aqui ouvindo essa live até agora, então você precisa tomar uma posição de conhecer realmente o Senhor. E aqui Jesus disse assim, ó: então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Olha só, eles eram tão sem noção que eles pensavam que Jesus ia se suicidar. Porque diz, para onde vou não podereis ir. E prosseguiu Jesus, vós sois de cá, de baixo, terreno, passageiro. Sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu não sou do mundo. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, Jesus falou, que eu sou, morrerei em vossos pecados. Então, enquanto nós não abandonarmos os nossos achismos, nossas razões, tudo aquilo que a gente acredita, gente, as pessoas vão perecer. E aí, como eu estava falando, voltando pro assunto, meu pai amado não tá entregando o quê? Não entendi. Ah, tá. E aí, tá. Aí, o que acontece? Até me perdi aqui que eu fui lembrei. Esqueci. Gente, meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. O que eu tava falando, gente? Escrevam aí. Eu tava falando... Ah, sim. Lembrei. Agora eu lembrei. Sobre a questão das religiões. Olha só, gente. Lembra que eu falei sobre eu falei lá no início, sobre uma mentira parecer com a verdade. Por isso que é um engano. Porque tem que parecer. Se eu chegar aqui e te contar um monte de balela, se eu falar bem assim, ó, gente, Jesus não existiu não, é só Deus, não sei o que e tal. Cara, vai ser óbvio que você está repreendendo em nome de Jesus, que não sei o que, não vai acreditar. Mas se eu falar em nome de Jesus, vocês vão acreditar. Esse é um engano. Porque, eu tenho Jesus no meu coração. Será mesmo as tuas atitudes? As tuas atitudes refletem que você tem Jesus? O Senhor, ele fala, o meu povo me honra com os lábios, mas o coração está distante, está longe. Por quê? Porque não é o que tu fala, é o que tu vive. Aí, por exemplo, eu prego um Jesus e eu vivo numa desgraça. Tem alguma coisa errada. Mas eu não posso julgar segundo a justiça humana, que é o quê? Condenar. Dizer, tá bem, porque não sei o que meus amigos de Jó fizeram. Jó passou por aquilo porque Deus permitiu ele viver aquilo. Tanto que no final vocês vão entender que o diálogo de Jó com Deus, ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. O que é conhecer de ouvir falar? É quando você obedece porque você é obrigado. Aí eu vou pra igreja, congregação, porque eu tenho que ir, né? Ai, mano, eu só não dou um murro na cara dessa pessoa porque eu sou crente. Porque, mano, que se não sei o que... Mas a pessoa tá se remoendo. Tu tá entendendo? Tu não, vocês estão entendendo que eu tô falando aqui com um monte de gente. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não é sobre não... que a gente já vai criar asa e não sei o que. Não é isso não, gente. Não é disso que eu tô falando. Claro que há coisas que tiram a gente do sério. Mas a palavra do Senhor afirma: irai-vos, mas não pequeis. É claro que vai haver coisas que eu vou ser confrontada. Vai haver coisas que eu vou, tipo assim, eu vou me irritar, me chatear. Mas se eu fico remoendo aquilo, então significa que eu ainda não entendi nada. Eu ainda não nasci de novo. Significa que eu nunca posso errar, falhar? Também não. Também não. Mas é para isso que existe o Espírito habitando dentro de nós, para que nós possamos dominar, governar. Ou seja, o Senhor, ele quer que você seja
líder das suas emoções, líder da sua vida, líder das suas escolhas, líder de si mesmo, líder das suas emoções. Líder. Porque quando o tolo fala, a sabedoria se cala. Aí você pensa que você é sábio, aí você começa a querer obrigar. Não, mas porque não sei o que, blá, 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 blá. Se Deus não te direcionar a falar, fique calado, porque a própria palavra do Senhor afirma que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio. Quando um tolo ele fica de boca fechada, as pessoas pensam que ele é sábio. Aí muitas vezes você que acha que você tem sabedoria, você vai discutir com a sua família, você vai discutir nas redes sociais para tentar provar que tu tá certo. Não, gente. Eu vim aqui gravar essa live, não foi para provar que alguém tá certo, não. Só vim para pregar a verdade. Vai ouvir quem ouvir, quem não ouvir não ouça. E é isso. Você viu Jesus aqui se batendo? Não. Jesus falava aquilo que tinha que falar. E quando acabava, ele se retirava. E pronto, e acabou. Você não precisava ficar provando que ele era filho de Deus. Tanto que se você ver a tentação de Jesus, você vai ver lá. A tentação de Jesus era que se joga daqui. Que se tu é filho de Deus, o Senhor dará a ordem aos anjos a teu respeito. Aí o que ele falou? Mas também a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. O que o diabo queria fazer ali era que ele falasse, pois eu vou te provar que eu sou filho de Deus. Vou me jogar daqui. Ou seja, ele não precisava provar a identidade dele. Então não é o que você fala, é o que você é. E se você é de verdade, se você é filho do Pai de verdade, meu amigo, então você só faz aquilo que o Senhor te manda. E sobre a questão de religião, gente, a palavra de Deus fala sobre Babilônia. Sabe o que é Babilônia? Babilônia é o sistema religioso, o governo da terra. Eu sou da igreja XYZ, da religião XYZ. Gente, ou você é de Deus ou você não é. Ou você anda no caminho largo ou você anda no caminho estreito. Ou você anda na luz ou você anda nas trevas. E como meu celular tá para descarregar aqui, eu vou dar um exemplo para vocês para finalizar aqui. Esse celular aqui, por exemplo. Aí eu vou dizer assim para você, preste bem atenção. Tenta passar esse celular da direita para a esquerda, tá? Aí eu vou dizer, tenta, né? Faça esse exercício aí, se você tem alguma coisa na mão. Tenta passar algo de uma mão para outra. Aí eu gosto de fazer esse exercício, né? E aí, assim, tenta. Aí eu vou fazer. Tentei. Não, peraí, eu mandei você tentar passar. Aí a pessoa vai de novo. Tá, vou tentar passar. Você tá vendo que a tentativa não existe? Porque eu falei pra tentar. O que é tentar? É aquela desculpa que você dá pra si mesmo. Não, mas eu tô tentando passar. Eu tô tentando. E você não tá fazendo nada. Você não tá decidindo. E não decidir já é decidir. Adriana, eu tô tentando me converter. Adriana, eu tô tentando voltar pra Jesus. Adriana, eu tô tentando mudar de vida. Será mesmo? O que suas ações estão dizendo? Você não está tentando. Você está dando desculpa pra si mesmo e ficando ali paralisado. Porque você diz, mas eu tô tentando. É isso que você diz. Eu tô tentando mudar de vida. Eu tô tentando fazer. Eu tô tentando me converter. Eu tô tentando. Mas não. Você não tá tentando. Você tá aqui, ó, paralisado. Agora, quando você faz, você muda de vida. Ou seja, ou você não faz, que já é uma decisão, e você usa a desculpa que está tentando, ou você faz. Simples assim. Não decidir já é decidir. Então decida hoje você que posição você vai tomar. Que lado você vai tomar, que lado você vai escolher. Se o lado da luz ou se o lado das trevas. E aqui, mais adiante, o Senhor diz assim, ó. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. E olha o que aqui alguns judeus responderam. Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois de descendência de Abraão, contudo procurar me matar. Ou seja, era confronto aqui. Ele falava diretamente, vocês estão tentando me matar. Vocês que dizem que são descendência de Abraão. Sabe por quê? Porque a minha palavra não está em vocês. Era isso que ele estava falando para eles. Aí ele diz assim, ó. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai.
Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Porque Abraão era alguém que ouvia a voz de Deus, era alguém que era direcionado, é alguém que o Senhor fez dele pai de multidões, alguém que saiu da terra dele e foi para onde o Senhor mandou largar a tenda dele. E aqui, mas vocês procuram me matar, porque eu falo a verdade de vocês, que ouvi de Deus e não procedeu de Abraão. Ou seja, Abraão, ele recebia um comando de Deus que vinha do Pai. Jesus recebeu o comando do próprio Pai. E aqui, no caso, Abraão da mesma forma, só que as pessoas querem o quê? Seguir homens. Então é por isso que eu digo, a religião, ela te engana. Porque você pensa, mas o meu pastor falou, mas lá na minha igreja é assim, porque a minha igreja que tá certa, porque a minha igreja que não sei o quê. Meu amigo, se você não se trancar no seu quarto, se você não falar para Jesus, Jesus me revela, me batiza no Espírito Santo da verdade. Tudo que te falarem, você vai ser enganado. E você vai seguir o quê? O mundo, as coisas que estão acontecendo. Então isso aqui tudo é o quê? O ciclo se fechando para se cumprir as palavras do Senhor. E aqui diz assim, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente vocês sabiam que eu vim de Deus. Mas não vim de mim mesmo, mas Ele que me enviou. Ele, qual razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. É porque vocês são incapazes de ouvir a voz de Deus. Aí ele diz, versículo 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é o mentiroso e o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sou de Deus. Ou seja, quem está aqui, que ouve a voz de Deus, entende o que eu estou falando é de Deus. E quem não entende, não é de Deus. E se você ainda não pertence ao reino de Deus e você está vivo, você pode ter a oportunidade de hoje de se arrepender, se converter e ser de Deus. Porque o evangelho, ele é para todos. Deus, ele não faz exceção. Não entendo, não concordo contigo. Beleza. Não é que tu não concorda comigo, tu não concorda é com Deus, que tu não entende as escrituras, os escritos aqui da palavra de Deus. E isso aqui nem tá tudo os escritos não. Isso aqui, a Bíblia, ela foi o quê? Manipulada. Em qual sentido? Aqui tá escrito a verdade de Deus, tá? Mas existe muito mais escritos que foram ocultados do povo de Deus. Mas isso você só vai saber se você orar, se você buscar, porque eu só vou falar o resto se Deus me mandar. Então, se você ainda não entende se a linguagem é muito, ore. Fale no seu quarto, fale assim, Deus, eu não entendo, mas algo dentro de mim testifica que essa menina tá falando a verdade. Então ore e peça do Senhor, Senhor, se realmente tu tem um propósito na minha vida, fala comigo, me revela, faz eu nascer de novo e faz eu entender essa palavra. Por quê? Porque tem gente que só tem o conhecimento. E o conhecimento sem espírito é nada. Porque se fosse conhecimento por conhecimento, os teólogos que não acreditam em Deus, porque tem teólogo que não acredita em Deus, tá bom? Os teólogos que não acreditam em Deus, eles seriam o quê? Já estariam no céu. Mas os teólogos que não acreditam em Deus são como os fariseus. Eles acham que a diferença é que os fariseus, eles se tornam piores porque eles acham que eles acreditam de fato. Mas os teólogos não. Então conhecimento por conhecimento é só conhecimento. Então se você não tiver o Espírito de Deus, não adianta. Gente, tem gente que nem conhece isso aqui, não conhece direito. Leu poucas coisas, mas tem o Espírito de Deus, prega a verdade e fala de acordo com o que está na Bíblia. Por quê? Porque é dentro. Quando o Senhor falou, não busquem o reino de Deus. Quando disserem, vão ali, o reino de Deus está ali. Vão para lá, o reino de Deus está lá. O que ele disse? Não vão, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que é o reino de Deus? Já tem o fôlego de vida, você está vivo. Já tem o fôlego de vida. Então você precisa o quê? Pedir que essa vida, essa porção se revele para você e habite em você. E ele te encha com espírito, com o poder, com a vida verdadeira para você viver a abundância de Deus. Então vai ouvir quem é de Deus. E quem ainda não está seguindo o caminho estreito, mas está indo pelo caminho da perdição, caminho largo, ainda está vivo e tem a opção de mudar. Eu tive a opção de mudar. Todo mundo aqui que é crente veio de um passado todo grotesco, porque a palavra de Deus diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Ou seja, ele veio, ele está vivo.
Vivo para falar aqui com você e dizer para você parar de dar desculpa de mas eu não tenho força. Porque eu não tô preparada. Gente, eu aceitei Jesus não foi porque eu tava preparada, não. Eu também dava a mesma desculpa, dizer quando eu estiver pronta, quando eu sentir isso no meu coração, quando eu mudar de vida, eu falava tudo isso. Mas quando o Senhor chamou, ouvi, cara, eu tive que dar sim. E quando eu disse sim, mano, minha vida mudou da noite pro dia. Aí aqui, ó, a revelação da palavra é somente para os filhos de Deus. E se és filho de Deus, você tem o Espírito Santo da verdade. Ou seja, só entende a linguagem quem é espiritual. Quem não é, não entende. Então, se você ainda não... Meu Deus. Se você ainda não entende tudo que está sendo dito aqui, mas você tá aqui, é porque você quer. Algo dentro de você queima. Então, se você quer aceitar o Senhor na sua vida, dizer sim pro chamado. Quem te aceitou foi ele, foi tu que tá. Não é tu que tá aceitando Jesus, é Jesus que te aceitou. Mas se você quer dizer sim pra ele, sim pra esse chamado, sim pra entender, então digita aqui no final dessa live. Coloque sim, escreva seu nome. A partir de hoje, o Senhor falou comigo. E digite aí, eu, fulano de tal, estou dizendo sim hoje ao meu chamado. Eu, fulano de tal, estou dizendo sim ao que Deus tem para minha vida. E você vai ver aquilo que Deus ele vai fazer através de você. Porque poucos são os trabalhadores, mas a seara é grande. Então, se você quer, diga sim aqui. Digite sim. Aí você pensa, mas para que isso? Isso é uma afirmação. A nossa vida ela é movida por vibrações. Quando Deus disse, haja luz, houve luz. Haja a divisão das águas, e houve a divisão das águas. Foi uma palavra liberada. A palavra do Senhor fala que o mundo, os céus e terra foram criados pela palavra. A palavra, quando ela solta, ela produz uma vibração. Se você só pensa em mudar e você não age, você não toma uma atitude, nada acontece. Mas quando você toma uma atitude, aí sim, você vê algo acontecer. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, quer plantar uma semente, aí você pensa, poxa, eu quero tanto plantar uma semente, e você fica ali só no pensamento. Eu quero plantar uma semente, eu quero. A semente nunca vai nascer, porque você só quer plantar a semente, você não está plantando a semente. Mas quando você planta a semente, um dia essa semente vai virar um fruto. Um dia essa semente, ela vai dar o seu fruto na estação certa. Ou seja, o seu sim hoje, o seu sim agora, ele vai dar o fruto na estação certa. Então, digite aqui o seu nome e diga sim, eu, fulano de tal, aceito o meu chamado. Eu, fulano de tal, aceito aquilo que o Senhor tem para minha vida. Então, gente, é isso. Eu oro em nome de Jesus nesse momento. Que cada um que ficou aqui, assistiu e vai assistir essa live, comente. Sim, eu, Adriana, aceito o meu chamado. Comente o seu nome e que vocês sejam extremamente tocados, impactados, edificados e que Deus ele fale com vocês. Que Deus ele toque no coração de vocês e que a igreja não vai perder. A igreja, ela é viva. O Senhor ele tem uma promessa pra gente. Então esse mundo vai passar, tudo vai passar, as profecias vão passar, o conhecimento vai passar, mas aquilo que é de Deus, ele é eterno. Aquilo que é de Deus prevalece, aquilo que é de Deus permanece. Aqui, né, 4 pessoas escreveram aqui, né, eu tô entendendo é tudo, fala a Deus a verdade, glória a Deus. Tem bastante comentários aqui. Você nasceu para governar e não para ser governado. Exatamente. Gente, eu vou postar essa live aqui e aí vocês comentem lá embaixo essa frase. Você nasceu para governar e não para ser governado. Na verdade, melhor, escrevam assim. Eu nasci para governar e não para ser governado. Eu digo sim ao meu chamado. Eu nasci para governar e não para ser governado. Eu digo sim ao meu chamado. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui para não ficar muito longo. E se eu esquecer da frase, vocês me lembrem que eu também vou escrever. Tchau, pessoal!